Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, professor de História da Rede Pública e Estadual de Ensino, e este é o canal Que História é Essa? Um canal de educação, cultura, entretenimento e um pouquinho de política às vezes. Este é mais um vídeo daqueles sobre reprovação, onde eu leio os comentários que vocês fizeram, de dúvidas e desabafos que comentaram aqui na caixa, aqui embaixo, nos meus vídeos, e tento trazer alguma espécie de conforto ou elucidação de dúvidas, né? Hoje, em especial, ao invés de dúvidas pontuais, eu escolhi aqueles comentários maiores, que geralmente eu pulo por falta de tempo, ou mesmo por falta de objetividade, por eu não saber exatamente o que dizer ou que dúvida solucionar. Então hoje é o dia dos textões e dos desabafos. Vamos então com o primeiro desses depoimentos que aparece aqui na caixa de comentários. Pico e Girl Agiota diz o seguinte: os professores não estão cobrando muito. As aulas presenciais voltaram e eu fiquei no EAD. Pelo fato da escola ser muito longe, 4 a 5 km a pé, ainda preciso passar por um túnel, uma rotatória muito movimentada, além de ruas vazias em que eu não posso ser assaltado, minha mãe ia ficar muito preocupada com isso todos os dias. Essa é uma questão interessante, né? Além do coronavírus e de todas as questões sanitárias, alguns alunos preferem ficar em casa porque é mais cômodo. Não no sentido negativo de acomodado, mas porque às vezes faz mais sentido para a realidade dos alunos, né? Isso aconteceu muito com o home office dos trabalhos. Teve gente que não quis voltar para o ambiente de trabalho porque consegue fazer muito bem as atividades de casa. O problema é que quando fica misturando uma parte em casa e uma parte na escola, alguns problemas aparecem, o que a gente vai ver aqui. As aulas remotas estão precárias. Os professores estão se preocupando com os alunos que estão no presencial e esquecendo de quem está no ensino remoto. Não é culpa deles. Isso é interessante, o mesmo Pico e Gross J reconhece que os professores, talvez por um caso de demanda, acabam se preocupando mais com o grupo. Eu pego pelo meu próprio depoimento pessoal. Na minha escola há um rodízio de 2 turmas. Ou seja, a turma é dividida em 50% e 50%. Num dia vai metade, no outro dia vai outra metade. Então, na prática, cada sala vai virar 3 grupos. Tem o grupo dos alunos que vai, por exemplo, no dia sim. Tem o parte dos grupos que vai no dia não, ou seja, nesse rodízio, né? Eu tenho que dar a mesma aula 2 vezes na mesma semana. E ainda tem um terceiro grupo. E esse terceiro grupo vai ficar de casa. Então eu tenho que preparar 3 materiais. Eu tenho que fazer 3 acompanhamentos para cada turma, né? Então, por exemplo, se eu dou aula para 8 turmas diferentes, eu tenho que fazer um material de preparação para 8, 16, 24. O meu trabalho ele é triplicado simplesmente, né? Eu tenho que fazer um acompanhamento dividido, segmentado. E aí você acaba tomando preferências, né? Se você não sabe ainda lidar com essa divisão, e alguns professores não foram treinados para isso, né? Fica pior ainda. Sempre que eu tento abrir uma videoaula tarefa que os professores enviaram, eu fico com um nó no cérebro, como se tivesse um peso na minha nuca ou uma corda no meu pescoço. Virou uma luta com minha mente tentar abrir o app da EAD. Não aguento mais. Nem isso, as coisas vão se acumulando e parece uma coisa completamente impossível. E mais, os professores eles explicam para os alunos que estão presentes, o pessoal do EAD vai aprender com uma videoaula ou com um material secundário, uma apostila, só uma leitura, mas a cobrança é a mesma. Você é cobrado da mesma forma com o cara que está do lado do professor para pedir dúvida, então fica muito maior a cobrança e as dúvidas se acumulam. Não aguento mais, todos os dias tentando fazer um esforço que ferra a minha mente. Dezenas de ideias sobre o futuro e o presente. Se eu largar tudo isso, não vou ter outra chance. Estudei tanto para passar na prova e entrar nessa escola, para tomar um tapa na cara e perceber que não consigo lidar com as minhas responsabilidades mínimas. Não sei o que fazer sobre isso. É a questão da ansiedade, né? Fica difícil lidar quando a gente não sabe exatamente o tamanho do problema e as coisas começam a tomar outras proporções. Mas segue o desabafo. Eita, desabafo com textão. Bora lá, campeão, mais uns 2 bimestres com nota mediana e você passa sem aprender nota. Começa a autocrítica, né? Aqui é um próprio retrato da ansiedade. Quando a gente começa a barganhar com nós mesmos e a gente percebe, não, talvez não seja tão ruim. Mas o fato de não ser tão ruim significa que eu tô me nivelando por baixo, eu tô sendo medíocre, né? Então você leva um chicote nas costas se não consegue, e se consegue você se chicoteia nas costas de novo por conseguir como se fosse um crime você passar de ano com facilidade. Então você não tem como ganhar. É assim que funciona a ansiedade, basicamente. E continua, até porque o ensino cobra notas e não aprendizado. Futuramente eu vou ter um trabalho que só vou ter produtividade pensando em ganhar dinheiro no final do mês para comprar roupas na tentativa de preencher o vazio da minha mente e pensar, pelo menos eu tenho estilo, olha o drip do pai. Comendo miojo e fumando maconha. Bom, vamos com calma aí. Vamos tentar tirar um pouco de como essa bola de neve vai se acumulando. Essas coisas todas não vão mudar pelo fato de você ser aprovado ou não. A vida é bastante desafiadora, vamos usar esse termo, né? E a falta de sentido dela não vai ser apaziguada fazendo as lições ou não. Mas é um fator de ansiedade a menos você tirar isso daí. Eu, que sou uma pessoa que deixa acumular as coisas e também tenho problemas de ansiedade, de depressão, eu não tô falando isso aqui de eu conseguir, então todo mundo consegue. Eu tô falando de como
as coisas elas vão se desatando dos seus nós conforme você vai fazendo aos pouquinhos. Contando um caso pessoal meu, eu tenho uma segunda faculdade que eu entrei em 2014, ou seja, eu estou há 7, 8 anos na mesma faculdade e eu não consigo me formar, porque eu fui atrasando a formação e eu estou trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e aí eu começo a colocar na minha cabeça que é melhor abandonar de uma vez, porque se eu me formar mais ou menos não conta, então é melhor jogar fora, e só falta 2 matérias, e eu tô quase jogando fora essa faculdade por causa disso, então... É aquela coisa, é mais fácil falar do que fazer, porque eu não resolvi a minha vida e tô falando pra você resolver a sua, né? Mas eu sei que toda vez que eu resolvi um pouquinho do problema da faculdade, eu me sentia mais tranquilo. E eu acredito que vai ser o seu caso também, senhor agiota. Você precisa tentar ir resolvendo aos pouquinhos, tentar fazer uma atividade aqui, solucionar uma dúvida ali, tentar segmentar em várias pequenas tarefas. Porque fazendo aos pouquinhos você vai se sentir um pouquinho melhor. Né? E isso vai te dar energia para fazer as outras coisas. E passar de ano, né? Eu sei que passar de ano não significa nada, mas vai ser um peso a menos nas suas costas. E isso pode significar o mundo em matéria de sanidade mental, né? Mas vamos avançar que nós temos outros textões. Aliás, foi esse aqui que me deu a ideia de fazer o vídeo, por isso obrigado. Centurri. Ok, vamos ver este aqui em caps lock. Responde meu comentário, por favor. Estou respondendo. O meu caso é que eu olhei meu boletim e teve matéria que me meteram 18 e outro 20 faltas. Sendo que mesmo não fazendo muito os deveres, eu tava dando presença. Pera aí, então você fez as tarefas e você tava dando presença, e você tá tomando muitas faltas. A questão dos números não significa nada pra mim, porque eu não sei qual é o número total de aulas. Eu imagino que uma matéria que tenha 2 aulas por semana, 20 faltas seja o total de faltas, ou seja, você tomou 100% de faltas naquela matéria. Enquanto uma matéria tem 4 aulas por semana, é 40 faltas por bimestre. Geralmente é essa a conta, né? Então eu não sei, dependendo da matéria, 18 ou 20 pode ser uma coisa que dê pra compensar. E dependendo de outras matérias, é uma coisa mais catastrófica, é quase falta total, né? Mas lá, vamos continuar. Mesmo deveres, eu tava dando presença, sendo que eu perdi meu cell e comecei a dar presença no Classroom, onde postam. E não no Zap. Então veja, tem 2 lugares, né? Tem o Classroom e tem o grupo do Zap da turma, né? Aliás, eu odeio o grupo de Zap de turma, já falo aí, é uma coisa que só dá problema. Mas eu já mandei um texto pro diretor dizendo que nem sempre vai dar pra dar presença no Zap, porque eu tô com um computador, enfim, não tá com o celular, né, porque ele falou que deu problema, e tô dando presença embaixo dos posts das matérias, e tem professor que me responde e outros não. Então veja, o sistema de chamada, na falta de termo melhor, é burro. O sistema, não você, tá? Porque é muito esquisito isso, de você ter que comentar pra considerar a falta e não ter um jeito bem fácil de ver ali se você tá levando presença ou não. Então não é culpa sua. É um saco você ter que se preocupar com essas coisas, né? Mas enfim. Você tem que ver o que é cobrado de você. É que você participe das aulas, é que você faça as tarefas. Porque é que você participe das aulas, você pode ficar tirando uns prints, sei lá, pra você guardar como registro de que, ó, eu tava lá. Quero ver o professor falar que eu não tava. E o professor não vai conseguir provar que você não tava, nem que você tava. Aí fica uma situação que ninguém pode provar nada e você fica tranquilo. Não foi eu que contei esse segredo, tá? Mas as aulas online, elas permitem isso, né? A não ser que o professor esteja gravando a tela enquanto ele transmite, né? E aí aparece o seu ícone lá ou não aparece. Mas pouco professor, ou quase nenhum, vai saber disso. É mais professor que não sabe se organizar. E como eu disse, não é culpa dos professores, é que ninguém aprendeu isso, né? E aí virou uma corrida de quem tinha mais disposição de aprender ou não. E alguns professores ficaram estressados, ficaram esgotados, outros se acomodaram, tem profissionais ruins também, e outros acabaram aprendendo, mas o nível é diferente, acho que você deve ter reparado, alguns professores são mais tranquilos de dar presença e outros não. Então vai ser uma luta professor a professor. Mas vamos lá, vamos continuar. Abaixo dos posts de matérias, tem professor que responde, outros que não. Eu tenho argumento suficiente em caso de reprovação por falta, eles não disseram que dão presença por matéria feita e sim por participação. Eu tiver der presença, nem que eu saia, não faço. Aí ficou muito confuso. Eu posso recorrer? Não sei se você entendeu, desculpa pelo textão grandão. Bom, você deu algumas informações aqui. Pelo que eu entendi, tem um sistema confuso de presença, mas você tá lá fazendo as atividades. A minha opinião é que é muito fácil recorrer se eles tentaram te reprovar. Como você tem um registro que você está fazendo as atividades, e você pode alegar facilmente que você tem um problema técnico, né? Estão utilizando o WhatsApp, que é o pior sistema possível e você não tem um celular, mas você está no Classroom, você está tranquilo, então continua fazendo as atividades. Se forem te encher o saco, você fala, eu fiz tudo. Você vai reprovar um aluno que fez tudo, ou você vai se preocupar com esses caras aqui que nem sequer apareceram em nenhuma aula desde janeiro? Que tem esses caras, aposto que tem pelo menos algum desses na sua turma, né? Então fica tranquilo, tá? Só vai fazendo as atividades. Não deixa de fazer as atividades que elas que vão te salvar. Vamos pro próximo. Dorama Drama TV. Professor, seus vídeos sobre reprovação estão me ajudando muito para me acalmar. Então, ó,
Legal, fico feliz quando eu tenho ajudado, né? É muito interessante isso, porque no YouTube a gente fica diluído, né? No mar de criadores. Então, por exemplo, meus números, eles são muito modestos, eles são quase insignificantes se você pega criadores maiores com 50, 100 mil inscritos, né? Tanto o fato do YouTube só dar uma placa para quem tem 100 mil inscritos mostra que abaixo de 100 mil você virtualmente não existe, né? Você tá só começando. Mas ao ver que eu consigo tocar uma vida, pelo menos, né, que seja, já me faz feliz. Acho que o meu trabalho valeu a pena de algum modo, né? Mas, infelizmente, Dorama Drama TV continua. Entretanto, eu sei que já era. Pô, mas eu ajudo e já era. Vamos tentar entender essa história. Na primeira etapa, não conta, porque tava mudando de escola. Então ela mesmo tira isso de si, né? Muita bagunça e tudo de novo. Na segunda etapa eu não consegui me ajustar. Fui irresponsável e não fiz todas as atividades. Agora finalmente estou indo para a escola no presencial. Mas acredito que mesmo me esforçando na terceira etapa e tentando mostrar aos professores que não sou uma aluna ruim, fazendo as atividades, não vou conseguir recuperar minha porcentagem de aprovação. Já era pra mim. Então veja, tem uma primeira etapa que tem uma transição, você tem uma segunda etapa que teve, ela assume que o erro foi dela, né, ou dele, e se você tem uma terceira etapa em que ela tá recuperando o rendimento, mas na soma das três etapas, 3 bimestres, 3 trimestres, isso pode subdividir para qualquer um de vocês que estão somando as notas e vendo que as notas boas e notas ruins não se compensam, ela vê que a conta não fecha. E ela continua: não vou conseguir recuperar minha porcentagem de aprovação. Já era pra mim. Não acredito que vou repetir pela segunda vez no segundo ano do médio, em uma escola nova. Meus pais estão muito decepcionados, não tenho mais motivação. Não é a soma das notas que vai decidir se você vai ser aprovado ou não. É o desenho total. Se vai ver que você tava lá atrapalhada, você tava desmotivada, mas aí você teve uma recuperação, mesmo que tímida agora na terceira etapa, isso é um sinal para os seus professores de que você tá melhorando. Então mesmo que não some os 20 pontos, né, 5 mais 5 mais 5 mais 5, no caso de bimestres, sempre tem um número mágico, né? É possível que você aprove. Pelo menos um bom profissional vai ver que você tá numa reta, numa curva de melhora. E isso conta muito. Então se você manter esse gás dessa terceira etapa, se tiver uma quarta e você tiver um pouquinho melhor ainda, você garante. E mais, é uma questão de dignidade, né? Porque a escola continuaria te chamando para você ir todo dia até dezembro se você já está reprovado ou reprovada agora. Pensa nisso. Porque se você já está reprovado agora, a escola deveria dizer: você já está reprovado, nada do que você fazer vai resolver. Então você não precisa ficar vindo para a escola. Esse seria o mínimo. Mas as escolas não fazem isso porque não é verdade. Até o final do ano você tem chance de recuperar. Por mais bizarro que seja, né? No máximo, você pode levar um abandono se você não vai. Mas se você ainda está frequentando a escola, o princípio educativo diz que até o último dia existe esperança, né? Não exatamente até o último dia, mas pelo menos até a última etapa, até o último bimestre, você tem que ter chances para recuperar o aluno. Se não tivesse, era mais fácil você reprovar já agora, né? Chegar para você e falar: ó, fica 3 meses em casa porque você já está reprovado. É uma questão de dignidade, né? Para que te obrigar a ir na escola se você já está reprovado? Não faz sentido, né? Tenta pensar logicamente por esse viés. Agora para o nada aqui. Gente, eu passei ano passado, sem fazer basicamente nova. Agora um comentário mais alentador, né? Só fiz as apostilas e nem entreguei a última. Passei de ano. Quando vi que eu fui aprovada, foi uma mistura de alívio e morrendo de rir. E um pouco de indignação, pois vi o quanto o nosso sistema de educação é horrível. E passa gente que não está preparada ainda. Mas não vou reclamar, ainda bem. Então se a sua escola não for tão rígida e pública, como a minha, e principalmente se você passou no ano passado, ou alguém passou também sem fazer nada também, fiquem tranquilos. Aqui é colocado o paralelo, porque quando você vai recorrer, quando você tem um caso concreto para comparar com o seu, você ganha na hora, simplesmente, né? É até uma questão que alguns professores tentam titubear, mas, por exemplo, se você vai mostrar uma prova e alguém que fez do mesmo jeito que você conseguiu uma nota azul e você uma nota vermelha, o professor tem que te dar a nota. Mesmo que ele tenha corrigido errado a nota do seu colega, ele não pode diminuir as duas notas, ele tem que aumentar as duas sempre, né? Então, se alguém que fez nada passou, você tem que passar também, fazendo nada ou um pouco mais do que nada. É uma questão de justiça, né? A comparação entre os anos talvez não valha tanto, né? Tipo, ano passado passou e esse ano vai passar também. Mas sinaliza o tipo de escola que você tá, né? Se a escola já entregou pra Deus, já viu que não consegue fazer o acompanhamento dos alunos e vai passando todo mundo, então esse ano tende a ser tranquilo. Não tanto quanto ano passado, mas também uma tendência. É sempre escola a escola. Tenta não olhar sempre o geral, ver como a sua escola tá resolvendo as coisas, né? Se a sua escola nunca reprova ninguém, por que ela vai reprovar você? Você não é especial. Não, desculpa, sou um pouco duro, né? Mas o que te faria especial? Acho que essa é a melhor pergunta. Pra você merecer a reprovação que ninguém conseguiu.
Acho que a gente tem que se perguntar isso. Mas nada aqui continua aqui com seu depoimento. Ano passado foi na verdade uma loucura. Eu não sabia que tava tendo EAD, aí eu recebo uma ligação da minha amiga. Ei, tá tendo EAD. Aí eu fui lá e baixei o Classroom e tava com 30 deveres por fazer. Nunca se enganem pelo número de tarefas, tá? Esse número do Classroom, não liga pra ele, tá? Não liga. Sempre conversa professor a professor. Aquele número total não significa nada, por si só pelo menos. Então, se você vê lá tantas coisas acumuladas, ignora, sabe? Só, sei lá, joga no lixo, ignora. Só vê tarefa a tarefa, professor a professor. É um saco? É, mas pergunta professor a professor. Aquele número total, ignora. Aquilo só vai te trazer angústia desnecessária. Mas vamos lá. Aí meu telefone tava ruim, a bateria tava muito ferrada, fiquei com 30 minutos ele, aí começou a tentação, né? Tem 30 minutos pra usar o celular. Ir na escola, fazer as tarefas ou ficar brincando com outras coisas. Aí eu falei, dane-se, vou mexer no celular. Conclusão, me ferrei. Os deveres que eram 30 passou a ser 40. De novo, ignora esse número total, mas as pessoas são obcecadas por ele, né? Aí meu telefone deu ruim de vez, aí não fiz mais dever nenhum, aí a escola tinha entregado apostilas, mas eu não dei moral. Mas aí também tá desafiando, né? E todo mundo tava falando que não ia fazer, não ia valer, não precisa fazer. Então, seguiu a maré, né? Aí depois chega a minha amiga e fala, você fez as apostilas? Elas vão valer. Meu coração parou. Aí eu corri quanto tempo pra fazer. Era muita. Peguei todas as respostas do Brainly e não fiz absolutamente nada no aplicativo. Então ela ignorou o aplicativo e fez as apostilas. Quando a escola adota mais de um critério, pode acontecer essa confusão aí, né? Qual que é o mais importante? No ano passado, tava um desespero tão grande para conseguir a tarefa de aluno, que se seu professor conseguisse uma coisinha de você, já te passava. Porque você não é um aluno que abandonou, tá? Esse ano vai ser um pouco mais rígido, mas é a mesma pegada. Se você só faz online, se você só faz presente, talvez já seja suficiente. Como eu disse, tem que perguntar professor a professor, varia muito, né? Vamos continuar aqui, né? Ela fez as atividades no Brainly e nem entregou. Ela fez as apostilas e nem entregou, essa eu não tinha visto. E as respostas das apostilas foi tudo da internet. Tudo na minha sala passou, só 3 pessoas estão fazendo dever na minha sala esse ano. Então ela tá vendo que esse ano continua na mesma pegada, né? E fica aquele pensamento, né? Que é uma regra quase, né? Nenhuma escola vai ser louca de reprovar uma sala inteira. Algumas escolas são loucas, né? Mas aí já tá no nome. É loucura. Se a sua escola é minimamente razoável e competente, né? Se a direção não tá maluca, ela não vai reprovar uma sala inteira, porque isso vai dar problema pra distribuição dos alunos, ou seja, encaixar as turmas, vai ser muito mais difícil fazer, e diminui os índices da escola. Então ela vai sinalizar para a diretoria de ensino que ela é uma escola incompetente. Ela vai se queimar à toa. Então é muito mais fácil passar. Não é uma coisa bonitinha, né? É uma coisa política, mas é uma saída política. Enfim, aqui não tem nenhum conselho concreto. Tá valendo mais os causos e, enfim, espero que você tenha achado de valor de entretenimento ou alguma coisa de útil e parecida com a sua realidade. No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Luiz. O canal é O Que História é Essa? Até a próxima e tchau.